Olá, estamos de volta aqui pelo nosso canal para abençoar a vida daqueles que têm nos prestigiado. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 29, vai nos ensinar, vai nos dizer o seguinte: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viraram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, vendo Jesus, ficou muito surpreso, e todos correram na direção dele e o cumprimentaram. E Jesus lhe perguntou: o que estão discutindo? E alguém dentre a multidão lhe respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Onde quer que o apanhe, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, range os dentes e começa a se enrijecer. Pedi aos teus discípulos que o expulsasse, mas eles não conseguiram. E Jesus lhe respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-me o menino. Então eles trouxeram. Ao ver Jesus, o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão, e o endemoniado, caindo ao chão, rolava, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai dele: há quanto tempo isso lhe acontece? E ele respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para destruí-lo. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: se pode, tudo é possível ao que crer. Imediatamente o pai do menino clamou: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Vendo que a multidão correndo aglomerava-se, Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre neles. Então o espírito saiu, gritando e agitando muito. O menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam: ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, levantou e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-los? E Jesus lhe respondeu: essa espécie não sai a não ser pela oração e jejum. Onde Jesus chega, mudanças acontecem. É sobre esse tema, através desse texto, que eu quero compartilhar esta mensagem com você. Você já presenciou alguma situação, alguma coisa de alguma pessoa que chega num lugar e essa pessoa é alguém diferente, alguém, até mesmo às vezes uma personalidade, e causa um alvoroço ou causa uma inquietação nas pessoas? Você talvez já presenciou esse fato, pois foi isso que acontecia onde Jesus chegava, assim como nesse texto e também como outros textos nos evangelhos. Onde Jesus chegava, causava um alvoroço, causava mudanças, mas com uma diferença: a chegada dele sempre era para abençoar pessoas, mudar a situação da vida de pessoas. E é isso que ele deseja fazer com você. Se você que está me ouvindo e ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus e vive uma vida agitada, uma vida com problemas, se você deixar Jesus entrar na sua vida, ele vai causar mudanças. E é sobre isso que eu quero compartilhar. Há um texto na Bíblia, em 2 Coríntios 5, versículo 17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo,
é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Ou seja, quando Jesus chega, mudanças acontecem. No versículo 17 e 19 do texto que lemos, mostra uma multidão discutindo um assunto, um fato, algo que estava acontecendo ali. E Jesus chegou. E com a chegada dele, aconteceu as mudanças. Os discípulos, os fariseus, as pessoas, o povo, discutiam o problema daquele jovem perturbado. E foi preciso Jesus chegar para mudar tudo. E eu ainda quero compartilhar, através dos evangelhos, outra situação que Jesus causou mudanças, que Jesus causou alvoroços. Por exemplo, em Marcos 4, de 35 a 41, Jesus acalmou a tempestade. É um texto que fala de Jesus ali com seus discípulos, no barco, numa travessia de um lado para o outro, e aconteceu uma tempestade. Em dado momento, os discípulos falaram assim: Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus, ali naquele texto, diz ao vento, diz àquela tempestade: cala-te, aquieta-te. E tudo se fez em normalidade. Ou seja, bastou uma palavra de Jesus para mudar. Um outro texto, Lucas 7, de 11 a 17, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Uma outra situação de choro, de lamento, de morte. E quando Jesus chega, se aproxima ali daquele movimento todo, daquele acompanhamento de um sepultamento, e novamente ele dá ordem, e aquele jovem ressuscita, e mais uma vez Jesus causa alvoroço, diferença para melhor na vida da pessoa. Ele ainda curou o cego de Bartimeu, está lá em Marcos, também capítulo 10, 46 a 52. Ele curou a mulher do fluxo de sangue, ainda em Marcos, capítulo 5, de 21 a 34. Ele ressuscitou a filha de Jairo, também Marcos 5, de 36 a 43. Você pode ler todos esses textos que eu estou mencionando, que você vai ver alguma coisa que aconteceu e que Jesus, ao chegar, Jesus, ao tomar uma atitude para o bem, para o benefício daquela situação, mas causava esses alvoroços. Sempre foi assim e continua sendo ainda hoje. Onde Jesus chega, coisas boas acontecem. O coração que Jesus adentra, quando lhe é permitido, ele traz paz, ele traz luz, ele traz alegria. E é o que ele deseja fazer com você que está assistindo essa mensagem. E quando Jesus chega, a solução vem através da fé. Sim, o versículo 20 e 24 do texto que nós lemos no início dessa mensagem vai dizer que a solução ali aconteceu por causa do pai daquele jovem reconhecer sua fraqueza diante de Jesus. Reconhecer que ele não era capaz de nada, mas pela fé que ele depositou em Jesus. Jesus ainda vai dizer que ele é a solução dos problemas, porque ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Isso está em João 14, 6. Ainda outras soluções que Jesus apresentou através dos evangelhos.
Em João 2, de 1 a 8, estava acontecendo um casamento em Caná da Galileia e Jesus transforma a água em vinho. E ele leva alegria àquela festa, àquele casamento, porque o vinho já estava se acabando. E ele, ao fazer ali um milagre, ele causa um espanto, um alvoroço e causa uma mudança na vida daquelas pessoas. Ele curou o servo do centurião, isso está em Mateus 8, de 5 a 13. Ele curou a mulher Ciro-fenícia, está em Lucas 7, de 24 a 30. Ele curou o leproso em Cafarnaum, Marcos 1, 40 a 45. Ou seja, a Bíblia, e principalmente os evangelhos, estão repletos de textos que nos ensinam, que nos mostram o que Jesus fazia e o que acontecia quando ele chegava. E aqui a gente aprende que através da fé é que tudo isso aconteceu. A fé é algo invisível. Você precisa crer. Você precisa deixar Jesus trazer a solução para o seu problema. Ele deseja fazer isso, assim como ele fez nesses episódios que eu relatei através da Bíblia. Mas para aquelas pessoas, o milagre aconteceu por causa da fé. Tanto é que a Bíblia vai registrar isso. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Isso está em Hebreus 11, 6. Fé. Uma palavrinha tão pequena, mas com uma profundidade tão grande, com uma importância tão grande na vida das pessoas que deposita fé em Jesus. E por isso, eu vou repetir o tema da nossa mensagem. Onde Jesus chega, mudanças acontecem. Mas essas mudanças acontecem através da fé. E também, ainda essas mudanças acontecem através da oração. O versículo 25 e 29 do texto vai mostrar isso, sobre a oração. A oração é a chave que move mudanças na vida das pessoas, porque é pela fé e pela oração. Não adianta Jesus chegar, arrumar tudo, realizar um milagre, ressuscitar mortos, curar pessoas doentes, mas se não existir para aquela pessoa a fé, e também aquela pessoa não for uma pessoa de oração. Tiago vai falar isso. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai o vosso coração. Achegai-vos a Deus. Tiago 4, 8. E como que eu vou me achegar a Deus? Através da oração. Em Mateus 26, 40, Jesus vai dizer, voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, vós não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Ou seja, Jesus ali está ensinando a Pedro sobre uma vida de oração. Um outro fato, Paulo e Silas na prisão. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus enquanto os presos escutavam. Atos 16, 25. E se você ler todo esse relato, você vai ver o milagre que aconteceu naquela prisão. Por dois homens, apesar de estarem presos injustamente, mas estavam orando. E o milagre aconteceu. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar.
De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. É o relato que está registrado em Atos 2, a descida do Pentecoste. A igreja ali no Pentecoste, eles estavam reunidos. E eles estavam reunidos para quê? Para louvar a Deus e para orar. Deus não quer que vivamos de forma volúveis ou inconstantes. Tanto é que Tiago também vai dizer isso. Peça-o, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que o receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago, capítulo 1, versos de 6 a 8. Ou seja, Deus não quer que vivamos de forma volúvel e inconstante. O que é isso? É viver uma vida, como se diz numa linguagem popular, através inclusive de uma música, viver ao sabor do vento. Deixa a onda me levar, onda leva eu. Não é isso que Jesus ensina através da sua palavra. O propósito de Deus para nós, para mim e para você que me ouve, é uma restauração completa, permanente. Mas eu preciso crer, eu preciso ter fé, eu preciso orar. Porque quando isso acontece, e Jesus chegando e entrando na minha vida, ele causa alvoroço, ele causa mudanças para melhor. Ele traz paz, ele traz alegria. E eu quero concluir essa nossa mensagem dizendo o seguinte: diante de tudo isso que eu compartilhei com você, com esses textos bíblicos para dar base ao que eu falei, eu quero lhe perguntar: o que você vai fazer agora? Qual a decisão que você vai tomar? Você vai deixar Jesus entrar na sua vida? Lembrando que quando Jesus chega, acaba a confusão, tem solução. Os problemas podem até continuar, porque enquanto vivermos nesse mundo, no mundo teremos aflições, como ele próprio relatou isso. Mas tem de bom ânimo. É isso que ele ensina. Então, quando eu entrego a minha vida para ele, quando eu creio, quando eu tenho fé e quando eu tenho uma vida de oração, a solução acontece. E eu preciso continuar deixando Jesus resolver tudo na minha vida. Eu não posso fazer como o texto que nós lemos, quando Jesus fala: homens de pequena fé. Homens de pouca fé. Essa casta de demônio só é retirada com jejum e com oração. Ou seja, quando Jesus chega, causa mudanças. Mas essas mudanças só acontecerão quando eu permitir, quando eu deixar, quando eu reconhecer a minha incredulidade, o meu pecado. E é esta mensagem que eu quero deixar para você através desse canal que tem procurado levar a palavra de Deus para te abençoar e para abençoar outros. Então, se você já tomou uma decisão ao lado de Cristo, essa mensagem para você é para reafirmar, para reforçar o compromisso que você já tem. Mas se você que também estará ouvindo essa mensagem ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, essa mensagem é para te alertar que Jesus está batendo a porta, está querendo entrar no seu coração e no seu coração, na sua vida, fazer morada. Mas você precisa deixar que isso aconteça. E eu, como sempre digo, eu estou aqui através dos meus contatos que fica nessa mensagem. Se você desejar aprender mais, conhecer mais de Cristo, eu tenho maior alegria
de ajudar você. Que Deus te abençoe. E mais uma vez, obrigado por estar conosco neste canal.